Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos 2, 14. Talvez você está nos ouvindo, não está com uma Bíblia aí na mão, talvez você possa acessar no seu celular, enfim. Nós vamos fazer a exposição desse texto, um texto que tem aplicações para a Igreja do Senhor, mas também aplicação para aqueles que talvez ainda não conhecem o Senhor, mas vão ter a oportunidade hoje de conhecer. Amém? Amém. Bom, o tema central, irmãos, que eu pude tirar aqui, ou a ideia central que eu pude tirar desse texto é: o Espírito conduz a proclamação do Evangelho, revelando em Cristo a salvação de Deus e chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Né? Esse é o resumo. Eu não vou ler todo esse texto de início, né? Ele é um pouco grande, versículo 14 até o versículo 41. Então nós vamos explorando ele conforme vamos expondo, né? Explicando. Bom, só para inteirar os irmãos aqui sobre o contexto desse texto, né? Um pouco depois de um mês que Jesus havia morrido e ressuscitado dos mortos, conforme Jesus havia prometido aos seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles, e isso ocorre neste momento. Né? Era um domingo de Pentecostes, às 9 da manhã, e então o Espírito Santo desceu como um vento muito forte sobre a casa daqueles que estavam reunidos ali no nome de Jesus. Nós temos aqui a informação em Atos 1,15, que estavam reunidos ali pelo menos 120 discípulos de Jesus. 120 pessoas reunidas ali. Entre pessoas mais jovens, como também pessoas mais velhas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. E então, o Espírito Santo, quando desceu, ele se revela com um sinal. E esse sinal é um sinal de línguas, é um milagre poliglota, digamos aqui, né? Um sinal de línguas estrangeiras. E o que acontecia? Os discípulos eram, a maioria, galileus. E eles, sendo galileus, eles proclamavam as grandezas de Deus na língua daqueles outros judeus que haviam vindo de todo lugar do mundo para adorar em Jerusalém. Muitos estavam ali até fazendo morada já fazia um tempo, porque eles vieram, por exemplo, para a festa da Páscoa e estenderam a sua estadia em Jerusalém para ficar até o dia de Pentecostes, né? Então eles estão admirados, é isso que é interessante, eles ouvem aqueles homens que são galileus falando na língua deles. Falando na língua, mas como isso pode acontecer? Esses homens são galileus, porque como eles conseguem falar as grandezas de Deus na nossa língua? Esse foi o milagre. E toda essa mensagem, irmãos, que iremos abordar, ou melhor, a mensagem do apóstolo Pedro, é uma mensagem respondendo ao que está no versículo 12. Porque a pergunta desses judeus, desses povos, era: o que será isso? Ou melhor, o que isso quer dizer? O que está acontecendo aqui? O que esse milagre significa? Alguns tinham um interesse sincero, porém nós também vemos que outros, no versículo 13, acham que o povo está bêbado. Principalmente os homens ali, né? Esse povo está bêbado. Eles beberam e eles estão falando dessa forma aí, ou estão agindo dessa forma porque eles estão bêbados. Meus irmãos, eu fico às vezes pensando como o povo nos vê. Já parou para pensar? Como o povo nos vê? E aqui é uma aplicação para nós, igreja, primeiramente. Será que as pessoas ficam admiradas do que nós estamos fazendo?
como ficaram aqueles judeus? Será que eles sentem um desejo, a vontade de se aproximar de nós? Será que eles conseguem ver a alegria do Senhor de fato em nosso meio? O que o Espírito Santo está produzindo na nossa igreja que está atraindo pessoas? Que está atraindo pessoas, que chama a atenção. Qual o sinal que o Espírito Santo está agindo em nosso meio, que está chamando a atenção das pessoas para que elas queiram se aproximar e observar o sobrenatural de Deus? Pergunta particular. Seu testemunho tem atraído pessoas para ver algo diferente da parte de Deus? Não estou mais falando em comunidade, mas pessoalmente. Será que as pessoas veem algo fora do comum na sua vida? Elas veem Deus na sua vida? Essa é uma excelente reflexão. Porém, o texto diz que Pedro, e aqui esse Pedro é um daqueles 12 apóstolos, né, que Jesus havia separado. E Pedro, ele ficou cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo ali. E ele assumiu o centro do palco e ele se levanta junto com os 11 discípulos, os outros 11 discípulos que também estavam ali. E Pedro então vai responder aquela pergunta do versículo 12 em forma de pregação. Ele vai explicar o que está acontecendo para aquele povo. Porque muitos estão vendo a gente aqui, irmãos, e não estão entendendo o que esse povo está fazendo. O que de fato significa o que eles estão fazendo nessa praça? Então é necessário explicar por que nós estamos aqui. A esperança que nós temos para estar aqui. E nós temos aqui com Pedro o primeiro registro de uma pregação anunciada pela Igreja de Cristo. É a primeira vez que a igreja está anunciando uma pregação. E nós temos a figura de Pedro. Por que a figura de Pedro é interessante, irmãos? Porque Pedro é aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes. Aquele que antes não tinha coragem, que se acovardou da situação de Jesus, agora é aquele que é grandemente usado pelo Espírito Santo com coragem para anunciar as verdades de Deus. A transformação que o Evangelho fez na vida de Pedro. Meus irmãos, no nosso passado nós poderíamos ser chamados de medrosos, de covardes, como foi Pedro. Mas quando somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós criamos coragem. Quando de fato estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não importa o lugar, não importa como, não importa para quem estamos dirigindo a palavra de Deus, a gente anuncia com coragem, porque é o Espírito Santo que está falando em nossa boca. Assim foi com Pedro. E Pedro, em defesa da fé, buscando esclarecer aquele milagre das línguas, conforme diz o versículo 14, se levanta junto aos 11. E ele se dirige à multidão em alta voz, e aí nós vamos ver a partir do versículo 17, olha como ele diz. Perdão, a partir do versículo, parte B do versículo 14, olha como Pedro se dirige. Homens da Judéia, ele fala em alta voz, né? Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E talvez vocês também que estão nos ouvindo, vocês não estão achando que a gente está bêbado, né? Pelo amor de Deus, nós não estamos bêbados. Mas no mínimo vocês podem dizer, esse povo é meio doido. Esse povo é meio doido. 9 horas da manhã, de manhãzinha, pega um microfone, uma caixa de som e vai para a praça falar de Deus. Talvez é uma impressão que as pessoas tenham. No mínimo eles são doidos. No mínimo eles são doidos. E eu quero te dizer que nós somos doidos mesmo. E nós somos doidos por conta do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós fazemos o que for necessário para apresentar a salvação aos perdidos. Eu quero mostrar nessa manhã que nós não somos perturbadores da paz, que nós não estamos insanos, mas que nós viemos anunciar o Evangelho, a salvação de Deus, porque o Espírito nos conduz à proclamação do Evangelho
revelando em Cristo a salvação de Deus e chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Porém, o apóstolo Pedro inicia a sua mensagem apontando para onde? Para as Escrituras. Para onde o mensageiro de Deus primeiro tem que apontar, ir para apontar a mensagem de Deus? Para as Escrituras, né? No momento, eles tinham o Antigo Testamento, então por isso que o primeiro ponto que nós vamos ver é as Escrituras revelam os sinais da salvação de Deus, versículos 17 a 21. Olha só como Pedro aborda o livro de Joel, né? Ele está citando o livro de Joel, capítulo 2, um profeta do Antigo Testamento. E acontecerá nos últimos dias, Pedro diz, que diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E profetizarão. Para Pedro, irmãos, ter usado aqui o termo últimos dias nesse texto, porque quando você vai lá para Joel, não está últimos dias. Pedro meio que inseriu isso no profeta Joel. Por quê? Porque Pedro entende que a profecia de Joel se cumpriria nos últimos dias. E o entendimento de Pedro é que a partir da ressurreição de Jesus, já se iniciou os últimos dias. Os últimos dias de salvação de Deus no sentido de a última era da humanidade. Deus inauguraria ali, por meio do Espírito, o fim dos tempos. O derramamento do Espírito Santo é o sinal principal de que chegou o fim dos tempos, os últimos dias. E por que esse sinal, irmãos? De línguas, interessante, né? Por quê? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 11, você vê que o povo que estava querendo alcançar a Deus pelas próprias mãos, tem pessoas línguas confundidas. Cada um, é por isso que hoje, né, nós temos tantas línguas espalhadas pelo mundo. Isso está lá em Gênesis 11. Por que aconteceu isso? Porém, aqui em Atos, o Espírito Santo de Deus desce e ele faz o povo falar numa língua só, ou melhor, se entender novamente. Porque agora não é mais o povo querendo subir a Deus, mas é Deus descendo sobre o seu povo. É Deus descendo sobre o seu povo. E o dom do Espírito Santo, diz aí o texto, que seria derramado sobre todos os gêneros, filhos e filhas, todas as idades, jovens e velhos, todos os status sociais, até mesmo os servos e as servas, ou seja, escravos ali que havia infelizmente naquela época. Todos esses, de alguma forma, qual seria a marca? Profetizariam. Profetizariam. Rompendo com o que os judeus haviam acreditado que cessou no fim do Antigo Testamento. Não, a profecia cessou. Porém, o Espírito Santo traz à tona que todos profetizariam. Isso é um anseio, irmãos, de Moisés. Lá no livro de Números, Moisés, no capítulo 11, você lembra que Moisés estava muito sobrecarregado, né, com as coisas de cuidar do povo, com a liderança. E então Deus derrama o Espírito que estava sobre Moisés, também sobre mais 70 homens, para que esses homens ajudassem Moisés na liderança. Porém, Josué questionou. E então Moisés diz a ele, no capítulo 11, versículo 29, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Todo, não só 70, mas todo o povo do Senhor falasse, fosse boca de Deus para falar as verdades de Deus. Ele diz que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Está se cumprindo aqui em Atos o anseio de Moisés, a vontade de Moisés. Deus derramou de fato o Espírito sobre todos. Queridos, isso tem uma lição importante para nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Porque você às vezes fala, eu não consigo falar de Deus para as pessoas. Eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei o que chegar com uma pessoa, como eu abordo ela e falo de Deus para ela. Porém, o texto está dizendo que você consegue fazer isso, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E ele foi derramado sobre a sua vida. E você pode profetizar.
E você pode falar das coisas do alto, das grandezas de Deus, como estavam falando. Até uma criança Deus pode usar para falar das grandezas de Deus. Até uma criança. O Espírito Santo vai te usar, não tenha medo. Porém, a partir do versículo 18, o cumprimento na descida do Espírito também seria, até o capítulo 18, estava acontecendo em Pentecostes. Porém, dos versículos 19 a 21, até o versículo 18, irmãos, perdão. Porém, dos versículos 19 a 21, está falando do final mesmo dos últimos dias, né? Ele aborda um outro tempo. Nós temos evento aqui que faz parte, de fato, lá da volta de Jesus. Nós temos. Diz aí o texto que mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas, lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A ideia é escatológica, a ideia é apontando para o fim. Então esses sinais aconteciam futuramente. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que, refletindo sobre isso, há mais de 2000 anos atrás já se iniciou os últimos dias em Pentecostes. Nós fazemos parte dos últimos dias. Nós estamos aguardando essa segunda parte aqui da profecia de Joel, da volta do nosso Senhor Jesus, os sinais do retorno, da volta do nosso Senhor Jesus. Porém, o ponto alto aqui da pregação de Pedro, do início da pregação de Pedro, é o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em resumo, Pedro está dizendo o seguinte: eis que já se iniciou os dias de salvação. E aqui está o sinal do Espírito Santo. Não tem ninguém bêbado aqui não. Aqui é o sinal do Espírito Santo. Porém, Pedro não sabia até quando duraria esses últimos dias, porque ninguém sabe quando Jesus vai voltar, senão Deus o Pai. E Pedro está dizendo, irmãos, que a marca daqueles que participam desse novo reinado é que ele confessará, ou melhor, invocará o nome do Senhor. Esse será salvo. Esse será salvo. Nós estamos aqui nessa manhã afirmando com toda a segurança o que o profeta Joel diz, afirmando com toda a segurança o que o apóstolo Pedro diz sobre o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que somente aquele que invocar, ou chamar, melhor dizendo, o nome do Senhor Jesus, nesse nome confiar, é que será salvo. Nós não sabemos o dia exato da volta do Senhor, porém eu tenho certeza que Ele volta, e Ele voltará. Porém a grande e inicial pergunta nessa manhã é: você que nos ouve, é um desses que sinceramente já invocou o nome do Senhor Jesus? Você que nos ouve nessa manhã, você de fato já entregou sua vida a Cristo Jesus? Se você não fez isso hoje, você tem um assunto mais sério da sua vida para resolver nessa manhã. Porque nós estamos nos últimos dias. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar, e se Ele voltar hoje, você está preparado? Você já invocou o nome do Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus e foi salvo? Somente aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Porém, nem todos ali que estavam ouvindo Joel sabiam quem era esse Senhor, né? O Senhor aqui é Deus. Ok, eles imaginavam. Tá, mas se você está falando, revele um pouco mais desse Senhor para nós. Se você está falando de outro Senhor. E é por isso que no próximo ponto nós vamos ver que a obra de Jesus Cristo é o centro da salvação de Deus. Pedro vai revelar quem é esse Senhor. E ele vai mostrar para eles: esse é o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro diz nos versículos 22 a 23: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem,
a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, o crucificando por meio de homens maus, de mãos de homens maus. E aqui eu dou uma pausa para explicar algumas coisas. Pedro começa dizendo Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno, o homem de Nazaré. Porém, irmãos, é de conhecimento de muitos aqui que Nazaré é uma cidade muito desprezada na Galileia, se não a mais. Muito desprezada. Para eles, se o Messias viesse, não, o Messias tem que vir de Belém. É de Belém que diz o profeta Malaquias, por exemplo, Malaquias capítulo 5, versículo 2. Porém, ninguém ali sabia que Jesus de fato nasceu em Belém, numa manjedoura, humildemente. Ninguém sabia dessa história, né? Muitos não sabiam ali. Porém, eles entendem que Jesus é o Nazareno. Mas Pedro não anuncia isso à toa. Porque também havia uma profecia em Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. A palavra para renovo aqui é nascer, da onde se originou a palavra Nazaré. E Mateus usa isso dizendo que quando Jesus foi para Nazaré, ele diz, porque Jesus é o Nazareno, se cumprindo o que o profeta disse, ou seja, se cumprindo o que Isaías tinha dito, irmãos. Mostrando que ele, da linhagem de Jessé, da linhagem do rei Davi, sairia um renovo do Senhor, sairia o Nazareno. O Nazareno. E Jesus provou ser esse Messias, diz o texto, inaugurando o reino de Deus nessa terra com muitos sinais, com muitos prodígios. Jesus curou cego, Jesus curou manco, Jesus curou leproso, Jesus fez todo tipo de milagre, ressuscitou mortos, como ele fez com Lázaro, mostrando que Deus o Pai estava sobre ele. Como que, em segundo lugar, irmãos, como deve ser explicada, como também deve ser explicado, é que a morte de Jesus não foi um acidente na história. É isso que o texto diz. A morte de Jesus não foi um acaso de injustiça. Diz o versículo 23 que já havia um plano divino de salvação determinado pela presciência de Deus, cujo envolvia a morte do Filho de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que o sangue precioso de Jesus foi conhecido desde antes da fundação do mundo e manifesto nesses últimos tempos a favor de vocês. Jesus é o Cordeiro de Deus, que já estava determinado a sua morte desde antes da fundação do mundo, para a salvação dos perdidos. Porém, se na história da salvação isso já estava escrito, isso não deixa impune aqueles que mataram Jesus. Porque nós vemos aqui no texto também uma responsabilidade daqueles que colocaram Jesus na cruz do Calvário, crucificando por mãos de homens maus, né? Pedro está falando aqui dos judeus. Vocês, judeus, entregaram Jesus à mão de homens maus, ou seja, os romanos, e então ele foi morto, ele foi crucificado. Vocês têm culpa nisso, a ideia é. Vocês têm responsabilidade nisso. E o que aprendemos aqui, queridos, é que a maldade humana, o pecado desse mundo, colocou Jesus na cruz. Sabe por que Jesus foi na cruz? Talvez vocês não saibam disso. Foi por conta do seu pecado. Jesus foi crucificado na cruz por conta do meu e do seu pecado, do pecado deste mundo. Foi o nosso pecado que colocou Jesus na cruz. Foi o nosso pecado. Porém, os planos de salvação de Deus não podem ser frustrados. O ser humano faz o mal, mas por meio da maldade humana, Deus não perde o controle e cumpre os seus propósitos eternos, seus propósitos de salvação. Você que me ouve nessa manhã, aquele que tem ouvido, ouça, né? Diz o Espírito. Eu sei que você tem presenciado muito mal nesse mundo. Nós acabamos de orar aqui por guerras que estão acontecendo em muitos países. Muita injustiça. Pecados horrendos estão acontecendo. Morte de
pequeninos, de crianças que não tem nada a ver com a guerra, estão morrendo. E é justamente isso que Deus espera, que você enxergue o mal que de fato existe no mundo. Que você veja que esse mal que existe no mundo não é normal. Que você veja que esse mal que existe no coração humano é coisa das trevas, é coisa do maligno. Mas Deus também quer que você não só enxergue o mal no mundo, mas que enxergue o mal que também existe dentro do nosso próprio coração, do seu próprio coração. Que você reconheça que existe um mal aí, você sabe. Aquele desejo talvez de vingança, aquele desejo de fazer coisas não decentes. Há um mal presente em toda a vida humana. E entenda que Deus não perdeu o controle por conta disso, porque por meio de Jesus Ele pode te salvar. E Ele quer te salvar. Quando Jesus foi morto crucificado, ali Ele carregou o meu e o seu pecado. Jesus pagou o preço, e preço de sangue naquela cruz. Era para nós estarmos naquela cruz, pagando o preço do nosso mal, do nosso pecado. Mas Jesus pagou isso no nosso lugar. Foi ali quando os homens estavam cometendo a maior maldade do mundo. Deus estava cometendo a maior bondade do mundo, salvando homens e mulheres pecadores. Pecadores. Você que me ouve, você acredita nisso? Que Jesus na cruz, Ele pagou pelos seus pecados, pagou pelas maldades, suas maldades, e te deu a oportunidade de receber o perdão de Deus neste momento. Agora mesmo você pode receber o perdão de Deus. Sabe como? Crendo naquele que morreu no seu lugar. Crendo naquele que morreu no seu lugar. Se você reconhece que é um pecador, uma pecadora, e que na morte de Jesus Ele pagou pelos seus pecados, isso já é um grande avanço. É um ótimo avanço. Porém, eu entendo a sua dúvida. Como pastor Alexandre, eu vou acreditar em um Jesus que morreu? Meu herói morreu. Se Ele é meu herói, como eu vou acreditar em um herói que morreu? Que foi crucificado por mãos romanas? Como? E queridos, muitos ali também que talvez estavam ouvindo Pedro, ficaram com essa dúvida. Né? Muitos. Pedro também sabia que poderia ser uma dúvida daqueles judeus. Mas espera aí, se Ele é o Messias, se Ele é o Salvador, por que Ele morreu? Por que Ele morreu? Por que Ele ficou na morte? E aí, irmãos, está a chave do Evangelho. A chave do Evangelho é a ressurreição. A ressurreição de Jesus. Porque Ele não ficou na morte. Não sei se você percebeu aí no texto, mas Pedro gasta apenas o versículo 22 e versículo 23 para falar. Do versículo 22 ele fala da vida inteirinha de Jesus em um versículo. No versículo 23 ele fala da morte de Jesus. E ele gasta dos versículos 24 a 32 para falar só da ressurreição. Porque é a ressurreição que daria a verdadeira esperança àqueles judeus. Para que eles verem para eles entenderem que Jesus não ficou na morte. Um Salvador que ficou na morte de fato não nos dá esperança. Não pode garantir a vida eterna. Por isso Pedro gasta o maior tempo do seu discurso provando que Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Vamos ler o versículo 24. Quando ele vai falar da ressurreição. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Agora, pausa aí. Por que não era possível que Jesus fosse retido pela morte? E Pedro corre para o Salmo 16. Para provar isso através do Salmo 16, dos versículos de 8 a 11. Um salmo escrito pelo rei Davi. E ele diz assim, no versículo 25, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado.
Por isso o meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, de fato esse salmo foi escrito por Davi, rei Davi. Histórias muito conhecidas do rei Davi, né? O matador de gigantes. Porém, Davi não falava de si mesmo aqui nesse salmo, irmão. Ele não falava de si mesmo. O texto aponta para alguém que não ficou na corrupção da morte. Que não provou da corrupção da morte. E o túmulo de Davi, irmãos, era famoso ali entre os judeus, porque Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Davi foi sepultado em Jerusalém. O túmulo dele ficava em Jerusalém. E Pedro, cheio do Espírito Santo, explica isso aos irmãos. Olha, esse texto não pode estar falando de Davi, porque Davi provou a corrupção de fato da morte. E aí no versículo 29 ele diz: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Olha só. Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Testemunhas. Davi, sendo profeta, irmãos, falava do seu descendente no Salmo 16, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, o qual não viu corrupção, ou seja, o corpo de Jesus não chegou a entrar em decomposição, não viu a corrupção da morte. Jesus morreu e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, num domingo pela manhã, com o corpo glorificado, com o corpo totalmente transformado. O corpo dele não se decompôs, não provou da corrupção da morte. E queridos discípulos, os discípulos são testemunhas disso, de que o Cristo, na sua ressurreição, pisou a cabeça da serpente, venceu o mal, venceu ali as trevas que assolavam esse mundo. E a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito, de que ele é aquele que se dizia de fato Filho de Deus, aquele que veio para salvar não só os judeus, mas povos de toda língua, raça e nação. Os discípulos são testemunhas porque Jesus passou 40 dias com eles depois de ressurreto. E diz 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 irmãos ainda viram Jesus ressurreto. Muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Tem gente que tem dificuldade em acreditar que uma pessoa pode ressuscitar dos mortos. Tem gente que tem muita dificuldade em crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Porém, Jesus não era um mero homem, Jesus também era Deus. E agora eu faço uma questão aqui para você. Você acha mesmo que os apóstolos de Jesus dariam a sua vida na pregação do Evangelho por uma lenda? Você acha que eles sacrificariam tudo, família, vida social, por uma lenda de que Jesus ressuscitou dos mortos? É claro que não. Eles testificaram o Cristo ressurreto. Eles tocaram na ferida de Jesus depois da ressurreição. Jesus comeu com eles. Por isso eles entregaram a sua vida e eles vão até a morte no anúncio dessa mensagem do Evangelho. Se o seu problema então agora era com o Salvador morto, esse problema acabou agora. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então ele é a pessoa que te dá esperança. É a única pessoa. Se tem uma coisa certa nesse mundo que o povo fala, todo mundo vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. Porém, irmãos, Jesus nos dá esperança além da morte. Jesus promete a vida eterna.
Jesus diz que na sua volta os corpos ressuscitarão. E aqueles que de fato, como diz o texto, invocaram o nome do Senhor Jesus e foram salvos, estarão com Ele para todo o sempre. Para todo o sempre. É isso que Ele promete. Bom, talvez você esteja me perguntando, tá bom Jesus, você ressuscitou? Ok, pastor, você disse que Ele ressuscitou, Pedro está dizendo que Ele ressuscitou, está testificando com as Escrituras, porém me mostra Jesus, pastor, cadê Ele? Se Ele ressuscitou dos mortos, cadê Jesus? Por que Ele não aparece então para mim e se mostra com o corpo glorificado? Depois da ressurreição. E aí Pedro tem mais uma coisa para explicar para os judeus. Porque talvez essa uma dúvida deles também. Então cadê Jesus? Por que ele não aparece para nós aqui agora? Ressurreto. Não é verdade? E aí Pedro tem que explicar um outro movimento da salvação, que é a exaltação de Cristo. Versículo 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Olha só como é que Pedro diz. Irmãos, nós estamos expondo o Evangelho de João na igreja pela manhã, e uma das coisas que mais nós chegamos ali na despedida de Jesus, né? Estamos já até passando dessa parte. E uma das coisas que mais Jesus diz é: eu vou para o Pai. Eu estou indo para o Pai. Eu estou voltando para o Pai. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele iria morrer, ele iria ressuscitar, e a ideia é Jesus voltar ao estado que ele tinha anteriormente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava com Deus no princípio, criando tudo e todos. Ele era Deus e estava com Deus. Essa é a ideia. E agora, né, depois da sua ressurreição, ele volta a esse estado de glória eterna. Ele volta a esse estado. Pedro está explicando. O Jesus que ressuscitou subiu ao trono de glória, ao seu lugar divino de origem, à direita, à destra de Deus o Pai. Porém, o que vocês estão presenciando aqui, essa questão dos sinais das línguas que vocês estão presenciando aqui, Pedro está dizendo, é que de fato se cumpriu aquilo que Jesus disse. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. E é isso que eles estavam presenciando naquele momento. O envio do Espírito Santo. Deus não mais habitando ao lado, mas Deus habitando dentro. Deus habitando dentro. E Pedro usa mais um salmo do rei Davi para comprovar essa exaltação. Ele cita aqui no versículo 35, versículo 34 e 35, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, Davi também, é um salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos sobre o estrado dos teus pés. Davi não subiu ressurreto ao céu. Davi não subiu. Mas Davi disse: o meu Senhor, ou seja, Deus, o Pai. Aí esse Senhor fala: outro Senhor disse ao meu Senhor. O meu Senhor disse ao Senhor, ou seja, é um outro Senhor. Ou seja, quem é esse Senhor? E a ideia aqui é que esse Senhor é Jesus Cristo. Então é o Pai dizendo para o Filho: senta-se à minha direita. Davi está dizendo isso, até que todos os seus inimigos sejam derrotados, até que todos os seus inimigos sejam postos sob estrado dos seus pés. Jesus é mais do que um descendente de Davi. Jesus é o Filho de Deus e se assenta à destra do Pai. Esse é o Cristo. Ele se fez carne para cumprir sua missão nessa terra. Porém, ele volta à direita do Pai.
Depois de Pedro expor, provar nas Escrituras que Cristo em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, em sua exaltação à direita do Pai, é o centro da obra de salvação de Deus. Ele encerra o seu sermão dizendo no versículo 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Na época, o Senhor, para a maioria, era César em Roma. E Pedro está dizendo, não, o verdadeiro Senhor é Cristo. O verdadeiro Senhor é Cristo. Amados ouvintes, lembra que o texto que eu disse do versículo 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este que eu anunciei, Jesus Cristo, é o Senhor que você deve invocar. É Ele, não outro. Só Ele pode trazer a salvação. Só o que Ele fez, a obra do Evangelho, é que pode te salvar. Você já pode ter ouvido muitas coisas aí fora sobre o Evangelho. Muita parafernália, muita coisa errada sobre o que é o Evangelho. Porém, Pedro expôs aqui, nos mostrou o que é o Evangelho. Vida, morte, ressurreição, exaltação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porém, o Evangelho, para terminar, o Evangelho não é uma mensagem de neutralidade, aonde alguém pode ouvir e ficar neutro, fingindo ou se protegendo, como se aquilo não fosse ou não falasse ao coração dele ou dela. Não é uma mensagem de neutralidade, mas o Evangelho exige uma resposta. O Evangelho exige uma resposta. E esse é o ponto final da nossa mensagem, versículos 37 a 41. O Evangelho exige uma resposta de arrependimento e fé. Olha a reação do povo depois que ouviu a mensagem de Pedro, né? Olha o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amados, até aí por enquanto. Queridos, ao ouvir o Evangelho, aquele povo de tudo que é lugar do mundo que estava lá em Jerusalém ficou comovido. Ficou comovido. Sabe por que eles ficaram comovidos? Porque Pedro falou assim: foram vocês que colocaram Jesus na cruz. Foi por culpa de vocês. Foi por culpa do pecado de vocês. Porém, eles ouviram toda a obra de Jesus e eles estão perguntando: ok, o que nós devemos fazer então? Como resolver essa situação? Talvez é a pergunta que todo pregador quer ouvir, né? Como resolver então essa situação? Então, queridos, através daquela pregação, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi meramente as palavras de Pedro, mas as palavras do Espírito Santo de Deus na boca de Pedro. O que vai ser de nós? O que faremos se eles foram tocados? E a resposta de Pedro é: se arrependam. Se arrependam. E assim confirmem a sua fé através do batismo, como é dito aí no texto, batismo das águas. Porque, queridos, o batismo nada mais é, batismo nas águas nada mais é do que um símbolo daquilo que já aconteceu na vida do cristão. Como ele creu em Jesus e ele morreu para si mesmo, para viver para Deus por meio de Cristo Jesus. A ideia é que o batismo nas águas é um símbolo do batismo do Espírito Santo que já foi feito quando alguém se arrepende e crê em Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Se vocês fizerem isso,
seus pecados serão perdoados. E não só isso, mas também vocês receberão essa habitação do Espírito Santo, a qual tanto nós estamos falando aqui. Isso é invocar o nome do Senhor. Isso é invocar o nome do Senhor. Pedro diz ainda que tudo isso não é só para o povo daquela época. Não é só para o povo daquela época, mas a todos a quem Deus chamar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Deus está te chamando? Deus está te chamando a se arrepender e a crer no Senhor Jesus Cristo, a invocar de fato o nome do Senhor. Eu creio que Deus mais uma vez está te chamando hoje. Talvez não seja a primeira, nem a segunda. Talvez você esteja aí na sua casa me ouvindo. E você está dizendo novamente, Deus está me chamando. Novamente. Chamando a um arrependimento. E a ideia de arrependimento aqui, queridos, é algo de dentro para fora. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só ter uma tristeza vaga com a situação. Arrependimento muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir. Arrepender-se não é só se lamentar, é mudança. Nós pecamos contra um Deus santo e contra um Deus amoroso, e isso custou a agonia de Cristo Jesus naquela cruz. Não é sentir pena de si mesmo, é de fato se arrepender de como o nosso pecado afetou o Deus santo e divino. Se arrependa. Se arrependa. E se entregue com confiança, em fé, na pessoa e obra de Jesus Cristo, a obra que Ele efetuou para te salvar. E aí você vai ter o privilégio de mostrar essa fé publicamente, nas águas do batismo, como diz o apóstolo Pedro. Eu poderia fazer muito mais exortações aqui, falar muito mais, como o apóstolo Pedro no versículo 40, né? Lucas, que é o autor desse livro, ele diz que Pedro ainda fez muitas outras exortações, falou muitas outras coisas. Lucas está resumindo, na verdade, o que Pedro falou aqui. Porém, eu fico apenas com o resumo de todo o restante que Pedro falou, que é: salvem-se dessa geração perversa. Salvem-se dessa geração de maldade. Tem que ser muito cego para não ver o quanto a maldade tem aumentado no mundo e nos corações das pessoas. O resultado daquela manhã foram 3.000 almas convertidas. 3.000 pessoas que aceitaram a palavra foram batizadas. Irmãos, eu não sei quantas pessoas se renderão ao Evangelho no poder do Espírito aqui hoje. Quem dera fosse 3.000. Para Deus nada é impossível. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Deus está chamando pessoas nessa manhã. Mais uma vez. Se arrependam. Creiam em mim. Se voltem para mim. Aquele que der ouvidos a essa mensagem, se arrepender e crer, vai haver uma festa no céu. O céu festejará por conta da sua mudança. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Você entendeu? O povo que se reuniu aqui às 9 da manhã não está bêbado. O povo que se reuniu aqui às 9 da manhã está anunciando salvação. O único meio de você se livrar dessa geração má. Creia e receba o Espírito Santo de Deus. Para nós, irmãos, fica uma mensagem importante aqui de Pedro. Igreja, vocês que já creram e têm o Espírito Santo de Deus, a grande lição é: anunciem o Evangelho. Anunciem o Evangelho no poder do Espírito. Anunciem usando as Escrituras como Pedro fez. Anunciem trazendo a vida, trazendo a morte, trazendo a ressurreição, a exaltação de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho.
Esse é o Evangelho, que tem o poder, não só para comover, como comoveu os judeus, mas para salvar, para libertar um pecador. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor, Espírito Santo, que habita em nós, pela fé que temos em Jesus Cristo. Te agradecemos mais uma vez porque Tua palavra foi pregada. O Evangelho foi anunciado. E eu espero, ó Espírito Santo, que muitos corações tenham não só sido comovidos de que precisam de arrependimento e fé na pessoa de Jesus, na pessoa e obra de Jesus, mas que de fato eles tenham entregado as suas vidas a Jesus. Se não ainda, opere Espírito Santo de Deus, transforme corações, que eles enxerguem dentro de si mesmo o pecado, a maldade que tanto assola a humanidade, e olhem para Jesus e vejam a única solução, o único remédio, o único caminho para terem a plena restauração. Opera, Senhor, no coração daqueles que nos ouvem, e que a Tua igreja avance na pregação do Evangelho. Que a Tua igreja, cheia do Espírito Santo, seja ousada, corajosa, assim como foi o apóstolo Pedro, no poder do Espírito, para anunciar as verdades de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor com